Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Toshio. Como complemento da aula passada da função C, eu gostaria de falar um pouco sobre a função E e a função OU. Vocês vão ver, quem tiver já craque aí na função C vai ver que é bem simples incrementar a função E e a OU. É mais difícil a gente acertar na lógica do que utilizar a função em si. Mas vocês vão dar uma olhada daqui a pouco. Então, para quem não viu o meu vídeo da função C, eu peço para dar uma olhada lá. Eu vou colocar o link dela na descrição desse vídeo aqui, tá? E mesmo assim eu vou passar um resumo aqui bem rápido, mas é mais para quem já viu a função C e só para refrescar a memória de vocês. Então, como eu havia dito, aqui está a estrutura da função C. Ela trabalha com três parâmetros, né? Condição verdadeiro ou falso. O primeiro parâmetro, que é a condição aqui que eu coloquei, ela trabalha com uma variável do tipo booleana, que ela é representada, a booleana tem um resultado só verdadeiro ou falso, que pode ser representado por 1 para verdadeiro e 0 para falso. E o resultado aqui, se a condição for verdadeira ou falsa, ela trabalha com uma variável do tipo variante, que é uma variável especial aí do Excel, que ela trabalha com qualquer tipo de dado, pode ser texto, número, data, o que você quiser, ok? Como eu havia comentado, temos para fazer as comparações temos os operadores relacionais, que é igual, diferente, menor, menor igual, maior, maior igual. E o resultado dela sempre vai ser verdadeiro ou falso quando a gente compara. Por exemplo, ó, igual a 1 menor do que 0, falso. Igual a 1 menor do que 2, opa, verdadeiro. Então, esses resultados aqui, então, quando a gente joga essas comparações aqui na fórmula do Excel, ele não está entendendo aqui se 1 é menor que 0, ele está trazendo o resultado, verdadeiro ou falso, que é o que é necessário aqui, né? Eu não falei que a variável aqui de entrada, esse parâmetro, ele só recebe verdadeiro ou falso. Então, aqui ó, verdadeiro ou falso, ok? Só que assim, quando a gente utiliza a função C, a gente consegue fazer apenas uma comparação. Como assim? No meu exemplo, eu falei sobre o vencimento. O vencimento é menor que a data de hoje? Pode trazer verdadeiro ou falso, mas isso também eu quero falar assim, e o valor devido menos o valor pago é diferente de zero? Opa, aí eu já tenho dois argumentos, né? Ou duas condições. Eu vou trabalhar como argumento, tá? Nessa função e ou para até bater aqui com o que eu escrevi aqui, tá? Então, fala, opa, aí eu preciso do auxílio delas. E para entender a tabela, a função e a função ou, eu coloquei aqui a tabela verdade para distinguir a diferença entre elas, tá? Porque a estrutura é exatamente igual, só vai mudar o resultado. Aí isso vai depender da lógica que vocês estão trabalhando a função. Então, ó, tabela verdade. Para a função e, eu tenho aqui o argumento 1, argumento 2, f para falso e v para verdadeiro. Eu coloquei só dois argumentos aqui, mas você pode colocar 3, 4, 5, não interessa, tá? O resultado sempre vai ser com base nessa tabela aqui, ó. Porque quando a gente utiliza a função e, basta que um resultado de um argumento seja falso, que o resultado vai ser falso. E somente o resultado será verdadeiro quando todos os argumentos forem verdadeiros. Então, se tiver 5 argumentos, os 5 argumentos têm que ser verdadeiros para o resultado ser verdadeiro. Já na função ou, se se todos os argumentos forem falsos, o resultado vai ser falso. Então basta que um argumento seja verdadeiro, que o resultado vai ser verdadeiro. Então eu vou passar um exemplo. Eu estou procurando emprego. Então eu vou usar a função ou. Bom, eu quero um emprego que ou pague R$ 5.000 para mim, ou não trabalhe de sábado. Quer dizer, se o empregador me atender em um desses requisitos, eu aceito. Ou R$ 5.000, ou então eu não trabalho de sábado. E se eu falar assim, não, eu quero um emprego que eu ganhe pelo menos R$ 5.000 e não trabalhe de sábado.
Vocês conseguem notar a diferença? Na função e, eu exijo que tenha, que tudo que os meus requisitos, todos têm que ser verdadeiro. Eu quero R$ 5.000 e não quero trabalhar de sábado. Então, ok. Já no outro, não. Ou um ou outro, para mim, já satisfaz minha necessidade. Bom, vamos aqui ao exemplo que eu montei. Então, vamos supor que você tem aí um boleto na sua empresa aí que você quer fazer um controle. Vou fazendo um controle bem besta aqui, tá? Então, ó, o vencimento é 1/11 de 2015. O valor devido é R$ 500. O valor pago, ó, só para a gente saber quanto que vai dar a diferença aqui, o devido menos o pago, vou colocar aqui, ó, igual valor devido menos valor pago. Ó, deu R$ 500. Ó, deixa eu mostrar um pouco sobre a função e aqui que eles falam, que vocês vão ver que é exatamente o que eu acabei de comentar para vocês, ó. Igual a e. Verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E o ou. Verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. É exatamente o que eu falei aqui para vocês nessa tabela. Ok? Então vamos lá. Então vamos supor assim, ó, vocês estão aprendendo as funções agora, então você não se sente muito seguro para falar, nossa, eu vou misturar a função e a função ou junto, vai dar uma nó na minha cabeça. Então, ó, eu vou fazer separado aqui, ó, função e igual e. Abre o parênteses. Ó, o lógico 1 é o equivalente ao argumento, tá? Ó, você pode ver que o lógico 2 está entre colchete, como eu havia falado, quer dizer que ele não é obrigatório. Então, se eu for apertando aqui, ó, ponto e vírgula, ó, vai aparecendo vários lógicos. Eu posso colocar quantos eu quiser. Eu não sei o limite, tá? Se alguém quiser testar aí depois e falar pra gente. Bom, mas vamos aí. Então, primeiro parâmetro que eu quero fazer a comparação aqui. Eu quero saber se o vencimento se ele é menor do que hoje. Em vez de utilizar a data de hoje que eu coloquei aqui, eu vou colocar a função direta aqui na minha função. Uma função dentro da outra. Ó. Fechei parênteses, ó, verdadeiro. Então, se eu mudar o vencimento aqui para o mês 12, vocês vão ver ó, que vai dar falso. Ok? Voltei aqui para o mês 11. Só que assim, trabalhar somente com um argumento aqui não faz sentido, né? Senão eu trabalharia só com C mesmo. Então, ó, fiz o primeiro, ponto e vírgula. Eu quero saber se o valor devido menos o valor pago, se ele é diferente de zero. Fechei parênteses, sumiu aquela dica aqui embaixo, quer dizer que eu fechei todos os parênteses, Enter. Opa, mas como que chegou no resultado verdadeiro? Ainda não estou entendendo. Então, ó, deixa eu apagar aqui os exemplos que eu tinha feito aqui dos operadores relacionais e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, na função e eu coloquei dois argumentos, né? Primeiro eu vi a questão da data e depois do valor. Então, ó, igual o vencimento ele é menor do que hoje, verdadeiro. Igual o valor devido menos o valor pago, ele é diferente de zero, verdadeiro. Eu estou usando função e. Vou ver a tabela verdade aqui. Resultados verdadeiro, verdadeiro. Resultado verdadeiro. Então, se eu colocar aqui, ó, R$ 500 também. Opa, ó, aqui ó, o exemplo. O segundo argumento já deu falso. Então, ó, resultado deu verdadeiro e falso. O resultado foi falso. Aqui, ó, resultado falso. Ok? Então, vamos colocar essa função e dentro da função c. Então, ó, vou copiar aqui, ó, Ctrl C, por que não? Apertei o ESC aqui, igual a C. Abre parênteses, teste lógico. Teste lógico é o equivalente à condição que eu coloquei aqui, tá? Então, ó, Ctrl V. Agora começa a complicar. Lembra que eu falei de parâmetros? Fala assim, aí que parte do parâmetro da função C que você está? Quando é uma coisa simples é fácil, mas e aqui? Fala, nossa, já tem um monte de coisa aqui, onde que eu estou? Aqui, ó, teste lógico ainda, está em negrito. Então, ó, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Então, se o resultado aqui for verdadeiro,
Ó, então ele já vai estar vencido e ainda o valor, o devido menos o pago foi diferente de zero, eu acho que eu vou ter um problema aqui, né? Então vou escrever problema aqui. Para você ver que não é que o valor se verdadeiro tem que ser alguma coisa positiva e se o falso tem que ser alguma coisa negativa, tá? Vai depender da lógica que você colocar aqui para ver o que você quer que ele traga de resultado. Então, se for diferente, eu vou colocar um OK aqui. Ó, OK. Porque ele está vencido, mas ele não tem diferença, porque eu já quitei essa dívida. Então, se eu colocar aqui, ó, R$ 400, ó, opa, problema. Mas, ó, se eu mudar a data aqui, ó, porque deu problema, ó, verdadeiro, verdadeiro. Resultado deu verdadeiro. Coloquei aqui, ó, quando não der verdadeiro, ele me traga problema. Agora vamos supor aqui, ó, mês 12. OK, por quê? Ele não está vencido. Mas deu diferença aqui, mas ó, primeiro argumento deu falso, segundo verdadeiro. Falso com verdadeiro deu falso, resultado falso. O falso que eu mandei colocar aqui, OK. Ó, valor se falso, OK. Beleza? E a função ou? A estrutura da função ou é a mesma coisa. Só que, ó, se eu colocar um ou aqui, deu OK o resultado do e. Se eu colocar um ou aqui, ixi, mudou para problema. Ele não está vencido, mas deu diferença aqui. Falso com verdadeiro. Esse aqui tem que atualizar, tá? Porque daí eu vou deixar igual aqui para ficar mais fácil. Ó. Trouxe o resultado verdadeiro. Por quê? Ó? No ou, falso com verdadeiro, trouxe verdadeiro. Então caiu no problema. Então a gente pode ver que nessa lógica que eu fiz aqui... Opa, apertei o botão errado. O ou não faz muito sentido, né? Faz mais sentido deixar o e aqui. Deixa eu mudar aqui também o e. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não vejo a necessidade de falar sobre o ou aqui, porque vocês viram que é mais a questão da lógica. Será todos os requisitos precisam dar verdadeiro para que eu aceite a condição na minha fórmula ou não? Apenas um resultado dando verdadeiro para mim já está bom. Aí vai depender do que vocês precisam. Então eu vou deixar para vocês explorar mais essa função ou, mas a estrutura é a mesma, tá? Então é mais a questão de lógica aí que dá uma treinada que eu sei que no início é meio chatinho de trabalhar com isso. A estrutura é fácil, mas mais a lógica aí de saber se verdadeiro ou falso, o que eu quero trazer de resultado que começa a ficar um pouco mais complexo, né? Então é isso aí, se gostaram, dá uma curtida aí no vídeo, porque isso incentiva a gente a continuar fazendo os vídeos. E se não gostou, me diga aí por que não gostou. Se está com dúvida ainda, me fala o que você quer que eu aborde. Eu posso passar uma dica fora os vídeos, ou posso fazer um vídeo novo sobre o assunto. Beleza? Então, me dá um feedback aí que a gente vai trabalhando aí os meus vídeos e a intenção aí é ajudar todos, beleza? Grande abraço, até mais.